Olá, pessoal. Vim começar aqui uma aula super rápida, uma aula a mais, uma aula de exercícios sobre o último tópico que a gente viu que foi reações orgânicas. Para colocar um pouquinho em prática, eu vou cronometrar aqui 15 minutinhos no máximo para fazer essa aula. Então, eu escolhi algumas questões da lista que eu preparei com várias vestibulares e eu peguei uma delas para fazer aqui com vocês. Vê que não é tão confuso quanto parece reações orgânicas. A primeira coisa é essa da FUVEST, que é uma reação que eu frisei muito aqui no curso, que justamente para a formação da anilina, que é este produto aqui, a anilina, um NH2 ligado ao anel aromático. Ele fala como que eu vou produzir esse produto, esse negócio, esse produto químico. Eu já falei algumas vezes no curso, alguns já sabem de cor até, mas a gente nem precisa ler direito, a gente já sabe os passos, né, muito bem. A gente tem um anel aromático e vai fazer uma nitração nele. Ele até explica aqui, ele ajuda a gente falando que é uma nitração. Então, na nitração a gente sabe que a gente tem que colocar justamente o reagente HNO3, o ácido nítrico, para realizar a nitração no anel benzênico, uma substituição aromática, ok? Se ele pedisse também, a gente sabe que a gente usa H2SO4, ácido sulfúrico concentrado, como catalisador nessa reação. Alguns colocam calor também como catalisador. Enfim, a gente já tem a primeira parte da questão, que é o HNO3. Então, já podemos tirar algumas alternativas. Colocam HNO2, NO2, HNO2. E sobrou só mais duas opções. Já fica óbvio que a próxima etapa é H2, só tem essas duas opções. Você sabe muito bem a matéria, você até pula um pouquinho, mas se a gente for olhar aqui, ele tem um NO2 e quer transformar em um NH2. Aqui lembra na aula de oxidação, quando eu falei quanto mais ligações com oxigênio, né, mais oxigenado é. Aqui a gente viu que ele perdeu muitas ligações com oxigênio. O NH2, né, tem gente que representa ele assim. Ele perdeu todas as ligações com oxigênio foram quebradas e substituídas por hidrogênio. Então aumentou o número de ligações com hidrogênio para formar o NH2 que a gente conhece, a anilina. Então, justamente, aumentou o número de ligações com hidrogênio, diminuiu o número de ligações com o oxigênio. O reagente é o H2, como a gente sabe, né? A gente vai hidrogenar, a gente vai fazer essa redução da molécula. Lembrem-se, colocar mais oxigênios é oxidar, e colocar mais hidrogênios ou diminuir o número de ligações, né? Diminuir o número de oxigênios é reduzir. Então, resposta B é a correta. É uma redução e não uma oxidação. Questão mais tranquila, mais rápida de se fazer, vamos para a próxima. Eu separei algumas questões tentei pegar vários conteúdos dessas reações orgânicas. Essa aqui é mais complicada. Alguns alunos vieram me perguntar sobre essa questão, então eu resolvi trazer ela, que eu acho uma questão muito interessante, você tem que ter um pouco de visão, e é recente, é o PET 2018, é um PET super recente. Ele fala basicamente que encontrou esse composto alfa no laboratório e foram feitos alguns testes para identificar. Uma coisa muito comum, você tem que identificar um composto no laboratório. A gente vai ler com calma o que ele está fazendo aqui, que às vezes a gente afoga um pouco em questões de química orgânica e a gente não entende muito bem o que está acontecendo. Ele fala, essa primeira etapa é muito longa e tem poucas coisas interessantes nessa segunda etapa. A segunda etapa que vai falar um pouquinho mais, que a gente vai usar. Ele fala que é um líquido, então o líquido, ele conseguiu dissolver em água, então é um líquido miscível em água. É uma informação importante quando a gente fica em laboratório, nessa questão é um pouco, mas nem tanto. Então ele resulta em uma solução neutra, ok? Então já sabemos que não é um ácido e não é uma base, é uma solução neutra. Aí ele colocou ácido nessa solução neutra, né? Então ficou ácida a solução, e uma pequena quantidade de forte oxidante. Então o que a gente tem aqui? A gente pode imaginar que ele colocou um forte oxidante, né? Um KMNO4, com H2SO4, né? Um ácido, pode ser H2SO4. A gente já vê que isso aqui caracteriza uma oxidação. Então, o que ele está fazendo? Ele está oxidando esse composto que ele dissolve em água. A gente está destrinchando um pouco o que ele está falando. Então, se ele fala forte oxidante, permanganato, dicromato, a gente vai saber que é uma oxidação. Então, ele fala aqui formação de um composto branco. Isso não tem como a gente saber, né? Qual composto branco formou, isso não sei, não ensinam muito qual que é a cor do composto. Então, isso é uma informação que ele dá, ao aluno fica às vezes complicado, tipo, como assim composto branco? Mas calma, dá para resolver sem essa informação. Insolúvel em água fria, mas solúvel em água quente, outra coisa que dá uma dica, só que a gente não precisa saber, dá para resolver sem essa informação também. Ele coloca muita informação fast para confundir o aluno, então você fica tipo, nossa, mas por que água fria e não é água quente? Fica nessas dúvidas que confundem o aluno e tiram de algumas dicas óbvias que o enunciado dá. Então ele fala que a solução
em água quente apresentou o pH 4, então tem um pH ácido. Essa é uma informação super importante. Então, no item 1, a gente descobriu que a gente tinha um líquido, passou por uma oxidação e tem um pH ácido. Aqui já dá para suspeitar de várias coisas, ok? Essa é a etapa 1. Na etapa 2 é muito menor e é bem importante também. Ele fala que esse sólido branco, que a gente consegue dissolver em água, tem um caráter ácido, foi dissolvido em etanol, então dá para dissolver em etanol, e foi aquecida na presença de um catalisador. Então, dissolvi em etanol, aqueci com um catalisador e produziu benzoato de etila, um éster, até fala que um éster aromático, e coloca a fórmula. Vamos desenhar o benzoato de etila. O benzoato de etila é justamente um benzeno. Eu recomendo muito que muita gente errou porque não desenhou aqui o anel aromático benzoato de etila, certo? Então tem um carboninho, C dupla O, esse aqui, a parte do benzoato aqui, benzoato, lá em nomenclatura de éster, um anel aromático ligado a um carbono é o benzil, como é a nomenclatura de éster, benzoato de etila. Etila, 2 carbonos, então CH2, CH3. Esse seria o nosso benzoato de etila. Ok? Muito importante, mantenha ele em mente. É a gente conseguir, então, com o composto da última etapa e, dissolvido em etanol, então reagiu com etanol e temos o benzoato de etila. E pede qual composto alfa. Tem várias dicas no enunciado falando que este composto branco é um ácido carboxílico. Por quê? Porque a gente tem um líquido que sofreu oxidação, tem um caráter ácido e justamente ele reage com etanol, produzindo um éster. Reação de esterificação, a gente sabe que é um ácido e um álcool. Já temos um álcool, então outro composto é o éster. Você viu que essa segunda parte deu muitas peculiaridades sobre o que aconteceu. A gente vê que na parte 1, tudo que ele deu na parte 1 a gente descobriu na parte 2, que é a parte 1 fala, formou um ácido, e a parte 2 começa falando que é um ácido também. Então a gente vê que a parte 1 é meio inútil nesse exercício, mas é muito importante, porque ele pede o composto alfa. O composto alfa é lá do começo, antes de sofrer essa oxidação, ok? A primeira parte, às vezes assim, a gente começa ao contrário. Então a gente começa pelo final, que é esse composto final, e faz o contrário, seria a hidrólise desse éster. Então vamos fazer a hidrólise desse éster, certo? Deixa eu apagar aqui um pouquinho. Vamos fazer a hidrólise deste éster, ok? Eu reajo com água, É reação contrária da esterificação. Lembra, eu estou fazendo ao contrário do item. Eu vou passar do final do exercício para o começo para descobrir por onde começou, que é justamente o composto alfa. Então, a hidrólise a gente vai quebrar o composto aqui, Aqui. Pode ser. Na verdade, a gente quebra o composto aqui, é mais fácil quebrar aqui. Ok? E vem o OH para um lado e o hidrogênio para o outro, para formar o nosso ácido carboxílico e o etanol, que ele fala que tem etanol. Então temos que formar o etanol, é justamente o etanol que aparece aqui. Então esse aqui é o etanol que dissolveu o sólido branco, e este aqui é o nosso ácido carboxílico que está aqui, ok? Então a gente já sabe como que é o ácido carboxílico, só que ele não quer isso, ele é o composto inicial. Então a gente tem que fazer a redução desse ácido carboxílico como se ele fosse como é que fala? Um álcool, desculpe a demora. Como se ele fosse um álcool, ok? Então, vamos lá. Se ele fosse um álcool, o que aconteceria? A gente vai diminuir o número de ligações com o oxigênio. Então, a gente basicamente vai cortar essas duas ligações aqui, ok? De um álcool para um éster, Desculpa. De um álcool para um ácido carboxílico, eu justamente aumento as ligações com carbono, com oxigênio aqui em cima. Então, o contrário seria cortar essas duas ligações, ok? Então, com isso, a gente já sabe o nosso composto de partida. O nosso composto de partida é justamente este daqui. Anel aromático presente sempre,
A gente cortou as duas ligações com oxigênio, então a gente colocou hidrogênios no lugar. Aquele negócio que eu falei na questão anterior, a gente reduziu, a gente aumentou a ligação com hidrogênio e colocou um OH, que é do álcool. Então este é o composto alfa ou composto inicial. Vamos ver se tem alternativa. E a letra A. É a letra A? Não, né? Não é a letra A. Isso aqui é uma acetona cíclica, não é isso, né? A letra B é justamente o que a gente procura. A letra C, a gente vê que nem é um aromático, né? Nem é um cíclico, ele nem fala disso. A letra D, ficaram em confusão com a letra D algumas pessoas, a gente vai ver daqui a pouquinho. E a letra E, não, né? Não temos um álcool aqui, isso aqui é um éter que a gente nem consegue oxidar, né? Fica muito difícil oxidar para formar um ácido isso aqui. Esse daqui, que as pessoas tiveram dúvida, ficam pensando, mas por que não pode ser isso? Vamos tentar oxidar esse composto que acontece na primeira etapa, certo? Tem isso aqui. OH. Melhor nem desenhar assim. Vocês perceberem uma coisa, um erro crasso que eu estava fazendo com um aluno e eu percebi que não dá, né? CH3. E o que acontece? Vamos tentar oxidar. Então, este carbono aqui, né, carbono ligado ao OH, vamos tentar oxidá-lo. Aumentar duas ligações com o oxigênio, certo? Vamos lá, C dupla O, OH. Virou um ácido. Ok? Primeiro que não tem nada a ver com benzoato de etila. Mas, segundo, que este carbono aqui tem, esse aqui de baixo, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 ligações. Tem um carbono com 6 ligações aqui embaixo. A gente vê que a gente não consegue oxidar fenóis até ácidos carboxílicos. Isso é um erro, não acontece. Por isso que a letra B não dá para ser a letra D. Ok? É um exercício difícil, que dá muita informação inútil, né? O item 1 inteiro dá muita informação que a gente pode quase ignorar, né? Só para fazer uma oxidação, a gente consegue fazer só com a segunda parte. Ok? Eu vou mais uma questão rapidinho, né? A nossa última questão da aula. Essa questão que faz eu vou fazer, na verdade, essa daqui, que é melhor, que ela fala um pouquinho de adição. A adição, ela é muito importante, nenhum deles cobrou sobre isso, mas tem várias coisas que fazem adição. Vamos fazer rapidinho, uma questão muito direta, é o umbutino. Vamos desenhar um umbutino. É a última questão da aula. Desculpe, eu errei. Eu não escrevo muito bem, mas vamos lá. Esse aqui seria o umbutino, certo? 4 carbonos, tripla ligação no carbono 1. Ok? A gente vai reagir com HBr. Vamos reagir por partes, primeiro com HBr e depois com outro. Eu ia falar que são 2 mols de HBr, então a gente tem que reagir 2 vezes. Na primeira reação, a gente vai ter que aplicar o Markov-Nikov. Então, o hidrogênio vai entrar no carbono mais hidrogenado da insaturação. O carbono mais hidrogenado é o carbono da esquerda tem um hidrogênio, o da direita tem nenhum, então ele entra no da esquerda, ok? Ele entra no da esquerda e o BR entra no que sobrou, né? A gente vai quebrar uma insaturação, entra em um carbono, outro no outro, então temos justamente H2C, dupla, né? Quebrou só uma insaturação no momento, C, BR e o resto da molécula, CH2, que continua imutável. Né, mas a gente tem que lembrar do segundo mol que ele reage de HBr. Que vai acontecer a mesma coisa. Temos que aplicar Markov-Nikov, entra no carbono mais hidrogenado, certo? Hidrogênio no carbono mais hidrogenado, ou seja, tem um carbono com 2 hidrogênios aqui, ainda temos mais uma insaturação, por isso que dá para fazer 2 vezes. Entra o hidrogênio no mais hidrogenado e o bromo no menos hidrogenado, ok? O mais bromado, no caso. E por fim, temos um exercício que, se souber, né, dá para fazer bem rapidinho, se não embola um pouquinho a nossa cabeça. H3C, C, BR em cima, um BR embaixo, um CH2 e um CH3. Vamos nomear esse composto, aula de nomenclatura. Isso aqui é um butano. E esse daqui é o 2,2-bromo butano. Tem 2 bromos carbono 2, 2,2-bromo butano. É a nomenclatura. Vamos ver se tem alguma alternativa. Desculpe, eu errei o nome. É 2,2-dibromo. Tem que falar que tem 2 bromos, né? Então, você desse dibromo, butano, justamente a alternativa D.
Ok? Dizer que as alternativas estão erradas porque justamente a gente fez a reação e não deram nenhuma delas. Ok? Eu vou acabar lá por aqui, né? É uma aula a mais, eu quis me restringir um pouco em horário, espero que vocês tenham gostado. Eu acho que deu uns 15 minutinhos aí, então até a aula. Muito obrigado pela participação. Até mais.